Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, com o objetivo de te auxiliar na sua jornada acadêmica, na sua jornada estudantil. E daí que hoje é sábado, né? Estudante, ele não para de estudar. Ele tem o seu momento de lazer, de entretenimento, mas o estudo em primeiro lugar. Tá? É esse estudante que às vezes abre mão de uma balada para tá colocando as matérias em dia, que sempre vai ocupar um lugar de destaque. Tá? Que isso seja dito. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de geografia, onde ainda estamos tratando, né, do processo de industrialização brasileiro. E hoje nós vamos falar da terceira fase, essa terceira fase que ela compreende o ano de 1956 a 1990. E essa terceira fase ela é entendida entre os historiadores como desenvolvimento acelerado. É o período em que houve um crescimento acelerado. Mas ele teve um custo e teve uma consequência. Então vamos lá, gente. A morte de Vargas ela ocorre em 1954 e foi seguida de uma nova etapa da chamada Segunda Revolução Industrial Brasileira. E só que essa fase, na verdade, ela foi inaugurada no governo de Juscelino Kubitschek. Tá? Então, as bases para o que Kubitschek vai executar em 56, essas bases elas já são fundamentadas já no governo Vargas. A característica principal desse governo, do governo JK, foi a adoção de uma política de abertura de fronteiras do país ao ingresso de capital estrangeiro. E nesse período, o governo federal pôs em prática uma política de incentivo fiscal, tarifário e de crédito abundante. Houve um impressionante crescimento industrial, tanto no setor de bens de consumo, que cresceu 63%, como no setor de base. Esse setor de base foi que teve um crescimento gritante, de 370%. Nossa, então, professor, então foi muito bom, né? Esse projeto de desenvolvimento econômico? Não. A questão é que a gente não tinha setor de base sólido. Então, o montante que se investiu é que vai proporcionar esse percentual. Tá? Isso aí não é um crescimento próprio significativo. É que onde não existia nada, onde era um setor insignificante, com o capital investido, que ele vai gerar esse percentual. Em grande parte, decorrente do maciço ingresso de investimento estrangeiro, né? Contando com tecnologia mais sofisticada do que a das empresas brasileiras, gigantescas corporações formadas por capital estrangeiro entraram no país e implantaram setores até então inexistentes no parque industrial brasileiro. Então era o momento das novidades, né? Antes de prosseguirmos, vamos fazer aqui uma análise sobre esses dois termos, a multinacional e a transnacional. Então, o termo multinacional ele foi gradualmente abandonado. Ele foi abandonado porque ele não era, por não ser preciso, né? Era um termo quase que desnecessário, porque ele tem um problema. Embora uma empresa esteja instalada em muitos países, ela tem uma origem e o prefixo multi não transmitia essa ideia. Então, se ela tem uma origem, ela não tem várias origens, tá? Então, a palavra transnacional seria mais adequada, pois afirma o caráter internacional da empresa e deixa claro que ela transpõe os limites do seu país de origem. Tá? Então, o ingresso dessas empresas transnacionais ou multinacionais, a depender da nomenclatura, mas o conjunto é o mesmo, ele foi especialmente importante no setor automobilístico, tendo determinado a priorização do sistema de transporte rodoviário, além de agravar a nossa dependência em relação ao petróleo. Essa escolha contribuiu para impor à sociedade brasileira os padrões de consumo do comportamento norte-americano, o American Way of Life. Só que esse padrão ele não vai resultar numa qualidade de vida, mas numa dependência. E essa dependência
que ela se transfere para os dias de hoje. Então, um projeto lá dos anos 50, ele de tão fracassado, ele ainda tem seus reflexos na atualidade. A SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, ela foi criada em 59 com a finalidade de auxiliar e coordenar o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Constituía um órgão estatal de planejamento. Sua criação vinculou-se ao discurso desenvolvimentista do presidente JK, que queria apresentar rápidos resultados para o desenvolvimento da região mais pobre do país, que era constantemente assolada pela seca. Então, esse projeto, de inicial, ficou a cargo de Celso Furtado, responsável pelas políticas de incentivo fiscal para impulsionar a industrialização regional e, consequentemente, a modernização do campo através da mecanização. Após alguns sucessos, o órgão ele foi tragado pela corrupção, que utilizava dos recursos públicos para financiar empresas fantasmas e projetos que nunca saíram do papel. A SUDENE ela foi extinta no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo FHC, e essa SUDENE ela foi recriada, só que com outras bases, no governo Lula. Então, respaldado pelas classes dominantes nacionais, a partir dessa abertura econômica, foi desencadeado um processo de crescente internacionalização, não só do parque industrial brasileiro, mas de toda a economia, né? Esse processo ainda está em curso, mediante associação com o capital internacional. Capital nacionais instituíram um modelo de desenvolvimento dependente do capital internacional e beneficiado pelo suporte oferecido pelas indústrias de base estatal. Formou-se assim a Tríplice Aliança sobre a qual se estrutura o Parque Industrial Brasileiro. Então, o Parque Industrial Brasileiro ele tem 3 pilares. O primeiro é a indústria de base, criada essencialmente com capital estatal, e dessas empresas, uma boa parte delas, eu arrisco dizer, 90% delas foram privatizadas, mas ainda temos como referência a Petrobras. O segundo pilar, as indústrias de bem de consumo não duráveis, em que prevalece capital privado nacional, que são exemplo das indústrias de alimento e bebida, né? E o de beneficiamento dos produtos agrícolas. E o terceiro pilar, que é as indústrias de bem de consumo duráveis. E esse pilar é um conjunto, e esse conjunto, né? Ele tem um controle, em grande parte, nas mãos do capital privado internacional, que são as indústrias automobilística, a de eletrodoméstico e de equipamentos eletrônicos. Então é um contraste muito grande, onde o Brasil não tem tecnologia suficiente para desenvolver a sua própria indústria, e o pouco recurso que tem, a pouca tecnologia que tem, é investido na produção de não duráveis, né? Alimentos, bebidas, e o que necessita de tecnologia sofisticada cai na mão do capital privado. E o que é estatal é porta aberta para corrupção. E aí, em última instância, ocorrem-se as privatizações. Privatização, na minha análise, é atestado de incompetência do governo. As coisas funcionam com a privatização, mostrando que o governo é falho na sua administração. Cumpre lembrar que os governos militares não só deram continuidade a esse modelo de desenvolvimento dependente, como também o aprofundaram. Isso aí, o período civil-militar brasileiro, que vai de 1964 a 1984. Aproveitando a grande oferta de crédito externo fácil e os baixos preços do petróleo, esses governos impulsionaram a produção industrial, ao mesmo tempo que expandiram a infraestrutura necessária para dar suporte a esse novo surto industrial. Consequentemente, houve maior oferta de emprego e expansão do mercado interno, conhecido como o milagre econômico, né? Esse surto de desenvolvimento que marcou os anos que vão de 1968 a 73. Só que em 79, os Estados Unidos forçaram a brusca elevação das taxas de juros praticado pelo mercado financeiro internacional.
Esse fato lançou os países endividados, como no caso o Brasil, numa profunda crise, já que a dívida passou a crescer em ritmo acelerado e galopante. De 20 bilhões de dólares no ano de 75, a dívida externa brasileira passou a 129 bilhões em 95, 240 bilhões em 2001 e nos anos de 2019, nossa atualidade, essa dívida ela já passa a casa dos 323 bilhões. Então, os anos 80, dado a isso, ficaram conhecidos como a década perdida, em função do agravamento da situação econômica do país e em decorrência dessa crise, diminuiu o ritmo do crescimento do PIB, e esse fato afastou milhões de brasileiros do mercado de trabalho, onde foi o início de uma catástrofe, uma catastrófica crise de emprego que já dura mais de um quarto de século, ou seja, o modelo de desenvolvimento econômico dependente adotado pelo Brasil atingiu o ponto de esgotamento, não tem mais para onde ir. Deve-se pensar em um outro modelo econômico, tá? A Zona Franca de Manaus, que é a região norte do Brasil, especialmente o estado do Amazonas, passaram a receber a atenção dos órgãos públicos somente na década de 50. A construção da rodovia Belém-Brasília aproximou o Pará e deu início a uma maior integração da Amazônia com o restante da economia brasileira. Durante a ditadura civil-militar, grande parte do alto comando do Exército se preocupava com o povoamento e o desenvolvimento das fronteiras do Brasil, como forma de garantir a posse e evitar problemas que poderiam ser gerados pela cobiça estrangeira. A região amazônica é a principal zona fronteiriça e tornou-se prioridade no governo civil-militar. Foram tomadas inúmeras iniciativas para intensificar sua ocupação. Em 67, através de um decreto, foi criada a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de estabelecer um centro industrial onde haveria redução de imposto para importação e exportação. O setor mais beneficiado foi o de eletrônico, mas os benefícios para a região eles são questionáveis até então, até hoje eles são questionáveis. Porque na região foram abertas estradas de rodagem mal planejada e mal construída, que gradualmente foram engolidas pela floresta, que é um fenômeno observado também em grandes trechos da Transamazônica, que é aquela rodovia que liga o nada a lugar nenhum. E por sua vez, a cidade de Manaus passou a registrar um crescimento desordenado, passando de 200 mil habitantes em 68 para mais de 900 mil em 1990. Grande parte dessa população veio da zona rural e, sem condições financeiras, passou a ocupar palafitas, onde são extremamente precárias as condições de higiene. E aí, se não tem higiene, também não vai ter saúde e o próprio sistema público de saúde não consegue tratar as epidemias e endemias. Na década de 1990, a Zona Franca estagnou e poucos investimentos novos foram executados, o desemprego explodiu e o setor industrial, especialmente, apresentou uma redução de quase 50% na oferta de emprego formal. Mais uma prova de que o modelo econômico de capital estrangeiro ele se esgotou, ele não tem mais como prover resultados positivos para a população. Ah, professor, mas se não tem mais resultado, então por que continua ainda com esse modelo? Continua-se com esse modelo porque esse modelo é uma porta aberta para a corrupção. Facilita-se a entrada de capital estrangeiro por concordatas, né? Onde as maiores fatias do bolo ficam com os formadores de opinião, que são os deputados, os senadores, né? Então é muito complicado até dizer alguma coisa aqui por conta da censura, né? Aqui na plataforma. Mas, gente, o maior problema do Brasil é a corrupção e principalmente a máquina pública. A máquina pública ela consome muito dinheiro e um dinheiro inútil, sabe? Então a solução para isso aí era fácil, era só
Era só reduzir os gastos da máquina pública. Mas reduzir os gastos da máquina pública não é deixar de investir em saúde, em educação, em cultura, em infraestrutura, em segurança. Não é isso não. É deixar de investir em funcionários inúteis, tá? Para que tanto ministério? Para que tanto deputado? Para que tanto senador? Para que tudo aquilo? Para que uma capital para ser a sede do governo federal, construída e planejada, aquela obra faraônica, né, que é Brasília. Então, para que tudo isso? E o povo, como é que vai o povo? Vai muito mal, né? Porque os investimentos que são o capital, né, que deveria ser investido para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, são gastos para manter Brasília de pé e são gastos para pagar os salários dessa turma e os benefícios e as regalias ao quais eles não conseguem viver sem. Então, para mim, o sistema público brasileiro, o sistema político brasileiro, é uma porca leiteira que nunca para de dar leite. Isso por quê? Porque o povo brasileiro é trabalhador, é guerreiro, paga suas contas em dias, mantém os impostos tudo em saldo positivo, né? Isso aí, um governo que vive de arrecadação para suprir os seus benefícios. Mas no dia 30 de outubro, vai todo mundo para as urnas, né? Escolher os seus representantes, escolher aqueles que vão viver de privilégios e benefícios. Então, por que não muda esse sistema econômico fadado a fracasso e ao mesmo tempo, a forma de se fazer política, ao invés de obrigar o povo a ir às urnas, por que não faz dos cargos de senadores e deputados serem concursados? Pelo menos lá íamos ter pessoas competentes, né? Já que o povo não sabe votar. Mas é isso aí, só usando esse finalzinho aí para um desabafo. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar seus comentários e as suas sugestões. Caso você ainda caso você ainda não seja inscrito do canal, convido a ser inscrito e a compartilhar os conteúdos para que esse canal consiga alcançar o maior número de alunos possíveis, né? Já que aluno esclarecido será muito difícil continuar como massa de manobra dessa elite política. Fiquem todos bem, até uma próxima.